Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre potenciação com expoente fracionário. Primeiramente, vamos lembrar alguns conceitos de potenciação, ok? Então, o que é uma potência? A potenciação é uma multiplicação de um número por ele mesmo quantas vezes manda o expoente. Vejam um exemplo. Nós temos aqui, 3 elevado à quinta potência, né? O número 3 a gente chama de base, o número 5 é o nosso expoente. Como que eu resolvo isso daqui? Eu vou pegar a minha base, que é o 3, vou multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Olha o que eu fiz. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que o resultado deu 243, ok? Bom, mas quando uma potência tem um expoente negativo, né? Como que a gente resolve? Para a gente resolver uma potenciação com expoente negativo, basta a gente colocar a potência no inverso do número. Então, veja aqui o exemplo aqui embaixo, ó. Olha só, eu tenho aqui, 3 elevado a menos 5, né? Então, como que eu vou resolver isso daqui? Observe, pessoal, que o número 3, né, não aparece, mas nós sabemos que embaixo dele tem um número 1 como denominador, certo? Então, nós vamos inverter esse número. Olha só como que ficou, ó. O número 1 que está escondido lá no 3 foi lá para o numerador, que é em cima. E o 3 que está no numerador, ele foi para o denominador. Então, ficou 1/3 elevado à quinta potência. Observe que agora o expoente, ele não é mais negativo, ele passou a ser positivo. Agora basta a gente resolver. 1 elevado a 5, ou seja, eu vou pegar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, multiplicar 1 5 vezes, que vai dar sempre 1. Vou pegar o número 3, vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar o 3 e vou multiplicar por ele mesmo 5 vezes, que vai dar 243, ok? Bom, e quando, né, uma potência apresenta uma fração no expoente? O que a gente deve fazer, pessoal? Quando isso acontece, a gente tem que pegar essa fração e transformar, né, em raiz. Mas não precisa ficar assustados, pessoal. Isso é muito tranquilo. Então, olha só aqui os exemplos que eu coloquei, ó. Foi colocado aqui 3 exemplos para vocês entenderem, certo? Como que resolve. Então, nós temos aqui, 3 elevado a 1/2. E no exemplo 2, nós temos 27 elevado a 1/3. E no exemplo 3, nós temos 2 elevado a 3/2. Observem que nós temos a potência e depois nós transformamos em raiz. Veja só o que acontece. O número 1, ele está no numerador, certo? Lá na raiz, né? Quando a gente for fazer a transformação, ele vai ficar no expoente lá no radicando, dentro do radicando. Quem que é o radicando? É o número 3 ali dentro, ó, dentro da raiz, estão vendo? Né? Olha só, vou até ampliar para vocês visualizar melhor. Esse exemplo número 1. Então, olha só, o número 1, ele é o numerador, ele vai pro expoente lá no radicando. O 2, ele é o denominador, então ele vai lá pro índice, tá? Da minha raiz, ok? Então, a regrinha é essa: numerador vira expoente, denominador vira índice. Eu gosto muito de usar uma brincadeirinha para a gente poder memorizar, tá? Esse conceito. Veja só. Observe, pessoal, que o número 1 não tem nada em cima dele. Tem algum tracinho, alguma coisinha? Não. Então, a gente fala que o número 1 aqui, ó, na fração, ele está no sol, né? Não tem nada protegendo ele. Então, a gente fala que está no sol. Observe que o número 2 aqui na minha fração, em cima do número 2, nós temos aquele tracinho, né?
aquele tracinho da fração. Então, a gente coloca esse número 2, né? A gente costuma dizer que esse número 2, ele está na sombra, porque tem aquele tracinho em cima dele. Então, a brincadeira é a seguinte, ó. Quem tá no sol passa para a sombra. Olha só o número 1 lá no radicando, ó. Ele ficou na sombra, tá vendo que quem tá fazendo a sombra dele? A raiz, né? Olha só o tracinho da raiz. Depois, o número 2, quem tá na sombra, ele vai pro sol. Olha só onde o 2 foi. No índice, ele tá no sol, não tem nada em cima do número 2, ok? Então, eu gosto muito de utilizar essa brincadeira para facilitar as nossas resoluções. Então, vamos memorizar. Quem tá no sol vai para a sombra. Quem tá na sombra vai para o sol, ok? Então, vamos no exemplo 2, ó. Quem tá no sol vai para onde? Vai para a sombra. Lembrando que o expoente 1, ele geralmente não precisa aparecer, ok? Assim como o denominador 1, geralmente o denominador 1 também não aparece, tá bom? Então, quem tá na sombra vai para o sol. Olha só o número 3. O 3 lá na fração, ele tá na sombra, então ele foi para o sol lá na raiz, ok? E depois nós temos, ó, o outro exemplo. Quem tá na sombra vai para o sol. Quem tá no sol vai para a sombra, ok? Ou seja, numerador, que é o número de cima, ele vai para o expoente, perdão. E o denominador, tá? Que é o número de baixo, ele vai para o índice, ok? Bom, agora, pessoal, e quando nós temos uma potência, onde essa potência nós temos um expoente que é um número decimal? Bom, quando isso acontece, nós devemos pegar esse número decimal e transformar ele em fração, para depois a gente aplicar essa brincadeirinha aqui, ó. Esse mesmo procedimento que nós fizemos nesses 3 exemplos aqui, ok? Para depois a gente resolver. Então, como que a gente resolve aqui, ó? Voltando aqui nesse exemplo 2. Nesse segundo exemplo. Então, nós temos que nós temos que a 27 elevado a 1/3, nós transformamos em raiz, então ficou raiz cúbica de 27. Como que eu calculo a raiz cúbica de 27? Vou pensar em um número que vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes, porque o índice aqui é 3, né? E que vai dar o resultado 27. Então, nada mais é que o número 3, porque 3 vezes 3 são 9. Aí, eu pego 9 vezes 3, que dá os 27, ok? Bom, então, olha só. Quando nós temos um número decimal lá no expoente, nós devemos, então, transformar em fração. Então, eu coloquei aqui uns exemplos. Como que eu transformo? Então, veja só, pessoal. Eu tenho aqui, ó, um número 4 elevado a 0,5. Ou seja, esse 0,5, pessoal, nada mais é que 5 décimos. Por que, professora, que é 5 décimos? Observe que depois da vírgula, nós temos apenas um número, certo? Apenas uma casa decimal. Então, quando nós temos uma casa decimal, a gente lê décimo. Quando nós temos 2 casas decimais, a gente lê centésimos, tá? Quando são 3 casas decimais, depois da vírgula, nós lemos milésimo e assim sucessivamente, ok? Então, olha só, nós temos aqui, ó, 5, olha só, décimos. Para eu transformar esses 5 décimos, tá, em uma fração, basta eu pegar e escrever o que eu li. Eu vou escrever 5 décimos. Como que eu escrevo isso em forma de fração? É 5 sobre 10. É desse modelo. Só que eu não vou colocar esse 5 sobre 10 lá para a gente resolver, não. A gente vai fazer a simplificação desses 5 décimos. Então, se eu simplificar, eu vou pensar, o 5 ele é divisível por 5, então eu vou dividir por 5. O 10 também ele é divisível por 5, então vou simplificar ele também por 5. Então, 5 dividido por 5 vai ser igual a 1. 10 dividido por 5 vai ser igual a 2. Então, a minha fração vai virar isso daqui, ó. Olha só.
5 dividido por 5 é igual a 1. Então, o numerador ficou igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, meu denominador aqui, ó, denominador ficou igual a 2. Ok? Então, para eu poder agora resolver, basta eu aplicar aquele procedimento dos exemplos anteriores, né? Quem tá no sol vai para a sombra. Quem tá na sombra vai para o sol. E depois basta resolver a raiz. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Ok? No segundo exemplo, nós temos o mesmo procedimento, ó. Nós temos 2 elevado a 0,75. Ou seja, como que a gente lê isso daqui? Podemos ler 0,75, mas também nós podemos ler 75 centésimos, tá? Então, depois da vírgula nós temos duas casas decimais, então nós chamamos de centésimos. Então, vou escrever 75 sobre 100, né? Então, 75 fica no numerador e o 100 fica no denominador. E vou fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Simplificar a fração, tá? Lembrando que simplificação de fração, eu tenho que pegar um número, né? E simplificar tanto o numerador quanto o denominador, beleza? Então, nós vamos fazer... Vamos primeiro pegar o 75, nós sabemos que o 75 terminou com o número 5, então nós sabemos que ele é divisível por 5. O 100 também ele é divisível por 5. Então, vamos dividir. 75 por 5 vai dar 15. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, ficou 15 sobre 20. Vamos ainda simplificar, porque nós temos que colocar, né, uma fração irredutível. Não é verdade? Nós temos que colocar um número bem pequenininho na minha fração. Então, olha só, 15, ele ainda é um número divisível por 5. O 20 também é um número divisível por 5. Então, dividindo 15 por 5, vai dar 3. 20 dividido por 5 é igual a 4. Pronto, chegamos aqui, virou a minha fração irredutível. Ou seja, não tem como mais simplificar. Não tem mais possibilidade. Parou por aqui, certo? Então, 75 centésimo vai ser igual a 3 quartos, ok? Fazendo a mesma regrinha que nós fizemos anteriormente. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Nós chegamos aqui, nós resolvemos aqui, ó, 2 elevado ao cubo, nós resolvemos o radicando, que deu igual a 8, e depois nós resolvemos a raiz quarta de 8. No caso aqui não vai dar exato, tá? Por isso que eu não coloquei o resultado, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui, tá? Podem me chamar. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.